Tudo bom? Vamos começar agora com raciocínio lógico estratégico. Vamos pensar de forma diferente da multidão. Vocês podem ver minha voz está meio ruim, é porque eu estou com a garganta um pouco inflamada, mas vamos lá, a gente está aqui para tentar ajudar vocês a conseguir pontos valiosos no seu concurso do TRT da 15ª região, ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui, nós vamos começar, então, raciocínio lógico. A gente vai votar focado para o TRT da 15ª região, tá bom? A gente vai tentar entender um pouquinho isso aqui. O que é o raciocínio lógico? Primeira coisa, eu peguei o edital de vocês e coloquei aqui no edital. Dá uma lida nesse edital e me diz o que eles estão te pedindo. O que eles estão te pedindo? O que vocês acham? Obrigado, Cristina Bacon. Obrigado, Sônia. A vocês que estão aí presentes. Obrigado, Marcos Vinícius. O bate-papo, lembrando que todas as minhas aulas, pode vir, todas as minhas aulas eu sempre vou acompanhar o bate-papo com vocês, sempre vou conversar com vocês. Isso, as minhas aulas ao vivo sempre terá isso, sempre. Mesmo que algumas pessoas digam que não querem. Mas a minha aula tem que ter essa interatividade, porque eu acho que isso aqui é o que faz justamente a gente se entender. Eu entendo vocês e vocês me entendem também. Não é verdade? Então vamos lá. Então olha só. Aqui, vocês podem ver que a FCC, quando ela coloca um edital dela, ela coloca um edital genérico. Ela não pede nada objetivamente. Só tem algumas coisas que ela fala. Ó, noções básicas de proporcionalidade, porcentagem, problemas envolvendo regra de 3 simples, cálculos de porcentagem. Então, ela está mostrando para vocês alguma coisa aqui, tá? Ela está mostrando para vocês alguma coisa que, o que elas querem. Mas, isso aqui, ó, é um conjunto de informações. O que eu tô querendo dizer com vocês? Olha, estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a FCC, ela pode cobrar tudo o que ela quiser. O edital dela é gigantesco. Tudo que você imaginar. Por exemplo, quando ela parte em raciocínio lógico, ela fala o seguinte, ela fala tudo no edital e não fala nada. Você tem que interpretar o que ela gosta de cobrar. Por isso que é tão importante a gente entender a cabeça do examinador, porque a gente vai tentar entender o que eles estão querendo dizer com o edital deles. Não é ler o edital, riscar conteúdo e achar que está estudando para a banca. Assim é o que a maioria faz. E eu te pergunto, a maioria passa no concurso? A gente sabe que não é verdade? Então, gente, quem está perguntando se eu melhorei, estou melhorando, estou melhorando. Obrigado aí pela preocupação. A gente vai tentar seguir, então, assim, eu sei que tem muita coisa preocupada com o que está acontecendo aí fora. Realmente é uma coisa que, assim, deixa todos nós preocupados, mas vamos focar. Enquanto a população aí fora está preocupada com o que está acontecendo aqui fora, vamos nos preocupar em fortalecer o raciocínio lógico. Vamos fortalecer em ganhar pontos nessa matéria, ok? Então, esquece um pouquinho os problemas lá fora, vamos focar aqui na aula para ajudar vocês a passar e se classificar nesse concurso, tá bom? Obrigadão, gente, e vamos lá. Ó, quando eu demorar a responder algumas perguntas, vocês podem jogar de novo, tá? É porque eu, às vezes, não estou lendo sempre o bate-papo de vocês. Primeira coisa, olha só. Aqui, olha só, primeira coisa, tá? Isso aqui quer dizer inversamente, tá? Já vocês vão entender o que é isso aqui. Nós vamos falar um pouquinho de regra de 3. Regra de 3 é o seguinte, ó. Se for inversamente, vocês estão vendo que eu vou seguir reto aqui? Eu vou seguir reto, tá? Inversamente, ó, você lembra disso aqui, ó, é reto. Já vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui, tá ok? Já vocês vão entender. Olha só, vamos ver aqui esse tipo de questão. Eu trouxe uma regra de 3 composta. Por quê? Porque a FCC, ela não tem costume, pode vir para mim? A FCC não tem costume de cobrar regras de 3 simples, mas no seu edital ela colocou regras de 3 simples. E aí o que nós vamos fazer? A gente pega uma regra de 3 composta, que na verdade ela é uma regra de 3 simples. Então nós vamos treinar 2 vezes a simples.
Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Por exemplo, olha só. O que ele fala aqui para mim? Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos, 20 carros. Ó, só com esses dois dados, isso aqui já era uma regra de 3 simples. Quando ele acrescenta um outro dado em 5 dias, já virou composto. Mas só isso que mudou. Aí ele fala, quantos homens, 16 dias, quantos carros. Tá bom? Ok? Então, olha só. Isso aqui ó, é uma regra de 3 composta, mas o que eu estou falando? Nós vamos transformar em simples. Ó. Eu vou analisar esses dois, depois eu vou analisar esses dois. E aí são 2 simples. Tá bom? Então, 2 simples. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Ó? Sempre eu vou circular o primeiro aqui. Ó. Eu estou preocupado em olhar para esse e para esse. Tá? Obrigado, Fernando Souza. Muito obrigado. Obrigado, Rose Rodrigues. Obrigado. Olha só, eu vou olhar para homens e carros, tá? Então, olha só, nós temos que nos preocupar com 2 coisas. O que são grandezas diretamente proporcional? Grandezas diretamente, eu só tenho que saber 2 coisas. Por exemplo, o que é proporcional, o que é inversamente proporcional? Proporcional é quando alguém fala assim para você, ó, eu tenho 10 reais, eu vou comprar 20 pães. Se eu aumentar a quantidade de dinheiro, o que você compra mais ou menos pães? Mais. Então, eu aumentei de um lado e automaticamente aumenta do outro. Então, isso é diretamente proporcional. Agora, se eu falar para você, daqui até uma determinada cidade, eu andando a 100 km por hora, eu levo 2 horas. Se eu aumentar minha velocidade, for para 120, por exemplo, o que acontece com as horas? Elas caem. Então, elas são inversamente. Só que eu não estou preocupado com o valor numérico, eu estou preocupado com a grandeza. Como assim? Olha aqui. Estou preocupado, olha só, esse e esse. Esquece os outros valores. Vamos olhar para homem e para carro. 8 homens fazem 20 carros. Se eu aumentar a quantidade de homens, o que acontece com a quantidade de carros? Eles vão fazer mais ou menos. Concorda que eles vão fazer mais? Ó, aumenta a quantidade de carros de homens, necessariamente ele vai ter que aumentar a quantidade de carros. Então, se eles são diretamente. Eu posso seguir reto? Não. Só sigo reto se eles forem inversos. Então, vou ter que descer. Desci. Eu só seguiria reto se fossem inversos. Tá bom? Aí, olha só. Agora eu tenho x e tenho 16. Ó, isso aqui já é uma regra de 3 simples, daqui para cá. Já é simples, tá? Mas vamos seguir para a gente treinar mais. X e 16. X pode ser qualquer coisa. Então, eu vou pensar 10. Por exemplo, 10 carros, 16 dias. Pode se colocar dentro do problema. 10 carros, você leva 16 dias. Se eu aumentar a quantidade de carros, o que acontece com a quantidade de dias? Você vai precisar de mais dias ou menos dias? Mais, concordo? Então, eu subo. Aí algumas pessoas vão dizer, ah, professor, mas o 5 é menor que o 16. Não tem problema. A ideia é, eu só estou olhando para a grandeza. Eu só posso seguir reto se eles fossem inverso, tá? Pronto, aqui acabou seu problema. O que eu faço? Quem liga, multiplica. Então vai ficar 8 vezes x vezes 5 igual a 4 vezes 20 vezes 16. Ó. Esse com esse, igual quem ligou com quem. Esse vezes esse. Ok? Então, olha só. Aqui vai ficar x igual 4, 20, 16, 8 vezes 5. Simplifica, ó. Dá para dividir, ó. Quanto é 16 dividido por 8? 2. Quanto é 20 dividido por 5? 4. 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. Letra A. Ok? Ok? Vejam aí se vocês entenderam. Obrigado, Felipe Camargo. Método Teles é o melhor. Gabaritei Polícia Militar de São Paulo. Graças à matemática 360 graus. Obrigado. Obrigado, Felipe Camargo. Obrigado vocês aí. Obrigado pelo elogio. Entenderam a questão aqui? Entenderam? Então, assim, essa questão aqui ela vai ficar disponível depois para vocês olharem. Aí vocês vão poder rever essa questão
novamente. Vou tentar dar um outro exemplo de regra de 3 simples. Regra de 3, vou dar um exemplo de regra de 3 composta, mas lembra que ela é dividida em regra de 3 simples. Como é que seria a regra de 3 simples nesse caso aqui? O que ele poderia te perguntar? Volta aqui para a questão, por favor. Ele poderia falar, ó, 8 homens fazem 20 carros. 4 homens demora quanto tempo? Daqui até aqui. Pronto. Aí era só você fazer isso aqui, ó, 8 vezes x igual a 4 vezes 20. Pronto, era isso aqui, tá? Ok? Brasil precisa desses métodos? Obrigado. Obrigado, Júnior. Júnior está falando que ele esquecia tudo agora com o método 3D do Teles. Obrigado, agradeço. Ok? Obrigado, Sônia Bezerra. Vamos ver um outro exemplo de regra de 3? Olha só, 8 pessoas devem produzir, então vamos lá, 8 pessoas devem produzir 32 brinquedos, olha, deve ser C, em 6 dias. Considerando a mesma produtividade de trabalho, o número de pessoas necessárias para que possam produzir 48 brinquedos em 3 dias. Em 3 dias. Tá? Então, ó, novamente, obrigado, Alex Alves. Obrigado. Ok? Vamos lá. Sônia Bezerra, muito obrigado. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou sempre, vamos lá, circulo primeiro, certo? Eu vou circular. Eu tenho, lembra que eu vou olhar para pessoas e brinquedos, tá? 8 pessoas fazem 32 brinquedos. Esquece qualquer outro valor, você vai olhar para esse e para esse. Eu só estou interessado em saber dessa grandeza e dessa grandeza, saber o que eles são, tá? 8 homens fazem 32 brinquedos. Se eu aumentar a quantidade de homens, eles vão fazer mais ou menos brinquedos. Concordam que eles fazem mais brinquedos? Então, os dois são diretamente. Então, não pode seguir esse reto. Se não pode seguir reto, eu vou ter que descer. Eu desci. Ok? 48 brinquedos, 3 dias. Aí, quando você puder, você se joga dentro do problema. Tá aqui você. Você faz 48 brinquedos em 3 dias. Mas se aumentar a quantidade de brinquedos, você precisa de mais ou menos dias que 3. Mais, concorda? Então, eu não posso seguir reto, eu vou ter que subir. Ó, mas aqui não tem nada a ver, porque aqui é 6, é maior do que o 3, nada disso. Aqui poderia ser 1. Ainda que aqui fosse 1, eu ainda assim iria seguir reto. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Os outros, quem multiplicar com x, vai ficar, ó, 3 vezes 32 vezes x, ó, esse, igual 8 vezes 48 vezes 6. Tá bom? Então, aqui, como é que eu vou fazer? Ó, x igual, não multiplica nada, deixa indicado, tá bom? 3 vezes 32. Ó, primeiro, ó, esse vai embora com esse, certo? Esse vai embora com esse. 6 dividido por 3 dá 2. Concordam? Aí, olha só. 32 dividido por 8 dá 4. O que sobrou ali? Sobrou 48 vezes 2 dividido por 4. Eu corto, dá quanto? 2, 48. Ou seja, 24. Pronto, é a resposta. Letra C de casa. Ok? Fernando Souza está pedindo para falar sobre proporcionalidade. Eu vou falar. A gente vai falar um pouquinho, tá bom? Dá para resolver no método causa e consequência? Juliana Gonçalves, eu não sei que método é esse. Isso pode ser de outro professor, não sei, a gente informar. Tá? Ok? Então, assim, quem vai fazer questões envolvendo regra de 3 simples, basta isso aqui. Esses 2 exemplos que eu coloquei para vocês, tá suficiente, isso já aborda o conteúdo de vocês no edital. Saibam fazer esses 2 exemplos. São os 2 exemplos que vai construir na sua mente um caminho para você chegar na resposta.
o grande segredo de você passar no concurso é você saber o que colocar na sua mente. Não tenta colocar o edital inteiro, porque sua mente não aguenta. Nossa mente não é programada para muita informação. Então você tem que saber o que você está colocando. Porque se você inventar de jogar muita coisa no seu cérebro, muita coisa ele vai mandar embora. Por isso, vocês podem ver que algumas pessoas podem estar na época da revisão agora e estão esquecendo muita coisa. Porque você colocou muita coisa desnecessária na sua cabeça. Tá bom? Vamos lá. Obrigado, Suzete Mazzoni. Muito obrigado. Agora vamos ver essa questão aqui, ó. Vamos ver essa questão aqui, ó. Em uma escola, os agentes... Em uma escola, os agentes de cozinha preparam certa quantidade de suco para o lanche dos alunos. Os alunos do turno da manhã consumiram 1/3 da quantidade, enquanto do turno da tarde consumiram 2/3, manhã 1/3, tarde 2/3 do restante, tá? Se ainda restaram 4 litros, aí ele falou o seguinte, restou 4, olha só. Gente, toma cuidado com esse tipo de jogada aqui, porque isso aqui é muito, tá? Isso aqui é muito comum nas provas. Eu vou te mostrar que a FCC já cobrou isso aqui, tá? Então, olha só. Ele falou para mim o seguinte, manhã 1/3, tarde 2/3 do restante, aqui tem um detalhe, do restante, tá? E restou 1/4. Tá vendo que aqui tem 1/4, é um número inteiro? Isso aqui, é o seu pulo do gato. Pulo do gato é exatamente aqui, tá? Primeira coisa, eu tenho que saber quanto é 2/3 quanto é o restante. Eu vou olhar para cá. Olha, se de manhã consumiu 1/3, de tarde vai ser quanto? Quanto é o restante? Isso aqui vai ficar o seguinte, 2/3 do 2/3. Porque é o restante, concorda? Quanto falta para dar o 3? 2. Se aqui fosse 1/5, seria 4/5. É o que falta para dar o de baixo. Lembra que esse aqui eu só coloquei porque ele falou para mim, é 1/3 quanto consumiram do que sobrou. Tá bom? Certo? Então, olha só. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Exatamente. A Débora Martins, Débora, obrigado aí. Eles cobraram isso aqui, eles adoram isso, tá? Fernando Souza, obrigado aí, que usou o método Teles. Obrigado, fico feliz. Então, olha só, eu tenho uma fração, eu tenho outra fração, eu tenho um inteiro. Então, vou botar na outra tela 1/3, depois ele tem 4/9, depois ele tem 4. Toda vez que eu tenho uma fração e um inteiro, sempre, o que eu vou querer descobrir? Qual é a fração que representa esse inteiro aqui, Qual é a fração? Esse é o pulo do gato, tá? Então, olha só. Eu vou tirar, primeira coisa, eu tenho que somar aqui, Eu vou somar 1/3 mais 4/9. Qual é o MMC de 3 e 9? Eu tiro o MMC de 3 e 9, dá o próprio 9. Se o menor dividir o maior, o MMC é o maior, tá? Aí, 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 4, 4. Ou seja, eu tenho 7/9. Até ali, alguém tem alguma dúvida? Digam aí para mim no bate-papo, se vocês têm dúvida até aqui, no que foi feito até aqui. Porque é importante vocês entenderem passo a passo. Veja se vocês entenderam o passo a passo aqui. Natália Oliveira, ela está dizendo o seguinte, professor, poderia passar questões só da FCC? Eu só vou te dar uma resposta. Vocês acham que o examinador não sabe que as pessoas baixam todas as provas da FCC? Por que será que as provas ficam disponíveis na internet? Você acha por quê? Bondade do examinador?
Eu tô sendo estrategista. E o que é isso? Nós temos que ter uma visão macro. Vocês vão ver aqui durante a aula essa ideia aqui da 6 Gran Rio caiu na sua prova da FCC. Vocês vão ver, eu vou provar isso. Aí muita gente fica, não professor, mas restringe só na FCC. Pensa assim, o examinador está sorrindo de orelha a orelha. Enquanto mais vocês pensarem igual a eles querem, mais ele consegue te derrubar. Já passaram por aquela situação de só caiu que eu não estudei? Por que será? Quem foi meu aluno lá em Recife, eu falei para eles, olha, estuda as outras bancas. 50% da prova deles foi questões da ESAF. E as pessoas ficaram estudando FCC. Pronto, dançaram. Então, temos que ter uma visão macro. Eu estou aqui para te ensinar a ter uma visão macro. A visão micro não é comigo. Eu estou tentando te fazer passar em concurso. Então, o meu trabalho é tentar abrir sua mente a não ficar restrito a uma única banca, porque é isso que eles querem que você faça. Assim, você não acaba não passando em concurso. Porque você acha que eles não sabem tudo que eles já fizeram? Tudo que eles já colocaram em prova? Claro, eles não são besta. Ok? Vamos lá. Olha só. Então, até aqui, ok? 2/3 é o que sobrou. Ó. Esse aqui, vou voltar aqui. Ó. Esse aqui é o restante. Ó. Como ele falou o restante, eu tenho que considerar quanto que falta para dar o 3. 2/3. Certo? Então, ficou 2/3, 4 nonos. Aí eu somei. Deu 7 nonos. Lembra que eu quero descobrir quanto é a fração que representa o 4. Ora, se eu somei até agora, deu 7 nonos, tá? É porque está faltando quanto para dar o 9? 2 nonos. Obrigado, Carla França, TRT do Pernambuco, gabaritei com esse método. Gratidão toda minha. Obrigado. Ok? Então, olha só, 4 igual a 2 nonos. Certo? Obrigado, Felipe Camargo. Então, era isso que eu queria o tempo todo. Eu queria isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Por quê? Porque agora eu descubro o meu total. Como assim? É só eu fazer, ó. Para eu descobrir o seu total, é só você fazer o seguinte, ó. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 9, 18. Isso aqui é o seu total. Total 18. Pronto. Toda vez que eu tiver uma igualdade de um número inteiro com uma fração, sempre eu posso simplificar esse com esse e o resultado multiplicar pelo de baixo. Eu descubro sempre o total. Mas vamos ver se ele está querendo saber do total? Se ainda qual a quantidade de suco preparada nesse dia? Ele quer exatamente o total, ou seja, gabarito 18. Tá bom? Ok? Obrigado, Shirley. Obrigado, Vilma Souza. Obrigado. Ok? Então, gente, examinador, ele sabe como a grande maioria pensa aí fora. Vocês acham que o examinador não sabe que a maioria, não, eu vou fazer 5.000 questões da FCC porque eu vou estar preparado. Faça 5.000. Você vai ver que na hora da prova ele vai te surpreender. Examinadores, eles se olham. Eles sabem o que o concorrente deles fazem. E isso é ser estratégico. Infelizmente, alguns concurseiros acham que não, é só estudar a banca, só estudar aquele conteúdo. Não é só, é também. Também você tem que ver questões da FCC. Mas a FCC, ela copiou de quem? Ela olhou para quem? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E aí você consegue ter uma visão estratégica. Hoje em dia, visão estratégica é fundamental para você vencer qualquer batalha. Qualquer. Vamos lá. Um abraço aí para Boa Vista, Roraima. Vamos sim. Obrigado. A Débora Martins. Obrigado, Débora. Vamos ver outra questão da 6 Gran Rio. Ó. Outra questão. Eu estou querendo mostrar a vocês como pensar, tá bom? Ó, repetir o finalzinho? Repito, olha só. Toda vez que você tiver uma igualdade, vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Toda vez que você tiver uma igualdade, por exemplo, de uma fração com um número inteiro, ó, toda vez que você tiver uma igualdade de um número inteiro igual a uma fração, sempre você pode descobrir o total. Como? É só você fazer, ó, 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 4, 40. Pronto. É isso aqui. Tá?
Tá vendo que eu tinha uma igualdade? 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 9, 18. Pronto, é o total. Acabou. Ok? É sempre assim. Tá bom? Entenderam aí quem pediu? Vamos ver uma outra questão parecida com essa. Ó. Certa empresa realizou um processo de seleção em 3 etapas. Metade dos candidatos foi eliminada na primeira etapa. Primeira etapa. 2 candidatos que participaram da segunda etapa, ou seja, da segunda etapa, quantos participaram? Metade, metade, certo? 2/3 seguiram para a terceira etapa, ou seja, desse aqui, 2/3 da metade seguiram para a terceira etapa. Certo? E desses, ou seja, desses daqui, 20% conseguiram emprego. O que ele está falando? Ó, 20% disso. Primeiro, vamos calcular quanto é isso aqui. Ó. Já que tem 2 frações, é só cortar aqui 1/3. Certo? Aí ele falou, e desses, 20% conseguiram emprego. Então, ó, 20% de 1/3 conseguiram emprego. Aí ele falou, se 120 pessoas conseguirem emprego, o que ele está dizendo? Que essa conta é igual a 120. É isso que ele está falando. Certo? Aí olha só, o que quer dizer 20%? 20 sobre 100 vezes 1/3 igual a 120. Corta 0 com 0. 2 vezes 1, 2. 10 vezes 3, 30 igual a 120. Ok? Aí aqui lembra, ó, eu tenho uma igualdade, não tem? Eu posso fazer o quê? Ó? 120 dividido por 2 dá quanto? 60. 30 vezes 60 dá quanto? 3 vezes 6, 18, com 2 zeros, 1.800. Pronto, é o gabarito, letra A. Ok? Ok? Então, assim, na FCC, ela tem costume de cobrar muita conta também. Ela tem costume de cobrar questões que envolvam matemática, conta. Por isso que eu estou mexendo aqui. Tem o raciocínio lógico, vocês podem ver, tem no YouTube, inclusive que eu gravei aqui no Gran Curso Online, tem aí ao vivo, tá no YouTube, vocês podem olhar um aulão que eu fiz para o TST, tá? Tribunal Superior do Trabalho, tem também do TRT da 6ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, lá em Recife. Inclusive, caiu questões que eu falei na aula, tá bom? Então, dá uma olhadinha que vocês vão ver lá, mexe mais com raciocínio. Eu tentei trazer um pouquinho mais de matemática, porque no Grandicas eu vou falar mais sobre o raciocínio. Então, peraí, então vamos dosar um pouquinho. Se lá eu vou falar mais de raciocínio, aqui eu vou falar na véspera, eu vou falar um pouquinho de matemática, fazendo mais conta, para fazer um certo equilíbrio, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, Natália Carvalho. Bom dia. Vamos ver essa questão aqui, ó, certo? Para a gente entender. Eu já estou chegando na FCC. A 4ª parte do comprimento de um poste, 1/4, está pintado de vermelho. 1/3 de azul, 1/5 de amarelo e o restante de verde. Aí ele quer saber qual a fração que representa o verde. Primeira coisa, é só eu concorda que um está pintado de vermelho, 1/3 está pintado de azul, 1/5 de amarelo e o restante que é de verde. Ele quer saber qual é esse restante. O que eu tenho que fazer? Tá? O que ele tem que fazer? Ele tem que somar tudo isso aqui, tá? Tem que somar. Então vamos lá. 1/4 mais 1/3 mais 1/5, tá? Ó, qual é o MMC aqui? Ó? 3 vezes 4, 12. Vamos tirar o MMC. Alguém divide alguém? Não. Então, fazer 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Pronto, eu posso colocar 60, certo? 60 dividido por 4 dá quanto? 15. 15 vezes 1, 15. 60 dividido por 3, 20. 20. 60 dividido por 5 dá quanto? 12. 12 vezes 1, 12. Agora é somar tudo. Então, vamos lá. Nós vamos somar 15 com 12, dá 27, com mais 20, 47.
Então, o que eu tenho até agora? 47,60, certo? Eu tenho 47,60. Ora, 47,60 é o que já tem até agora. Então, o verde é o que está faltando para dar o 60. Quanto falta para dar o 60? 13. Então, a resposta seria 13,60. Pronto, é a resposta. Tá ok? Vejam aí se vocês entenderam. Eu trouxe questões de fração, porque muita gente tem dúvida nessa parte de fração. Todas as minhas aulas, os alunos pedem, professor, fala de fração, porque essa matéria é uma matéria que as pessoas trazem dificuldade desde o ensino fundamental. E aí, o examinador, ele sabe onde está o erro da maioria, ele sabe onde a maioria está falhando, então ele vai diretamente na falha das pessoas. Por isso que eu trouxe questões envolvendo fração para vocês. Porque isso aqui é importante. Quem já segue minhas aulas sabe que questões de frações, eles gostam nessa sequência, principalmente aquela primeira lá que nós vimos. Fração, fração, inteiro. Aí ele vai querer que você descubra qual é o inteiro que representa uma fração. Qual é a fração que represente o inteiro. Então eles sempre vão fazer isso. Isso é o examinador. Ele vai pela multidão. Ele sabe como a multidão pensa. Por isso que eu sempre bato na tecla, seja diferente da multidão. Não sigam a multidão. O examinador está de olho nela. Ele está de olho como todo mundo segue. E aí ele pega muita gente. Por isso que fração é uma coisa muito importante para vocês aprenderem. Porque eu te pergunto, a multidão sabe fração? Por aí você já sabe. Vamos lá. Tem gente que está pedindo a primeira parte do exercício 5, tá? Então, a primeira parte é o seguinte, eu só colhi os dados. Colhi os dados que ele me deu aqui, ó. Aí ele está querendo saber o verde. Então, para ele saber o verde, eu tenho que somar tudo. Eu vou somar, somei, ó, me deu uma fração. Agora, ele quer saber o que resta, quanto falta para dar o total. É o que falta para dar o 60, 13,60. Tá bom, Heloísa? Nazaré, estou melhorando, obrigado. Ok? Vamos seguir, vamos ver mais uma questão aqui, ó. Vamos ver uma questão do CESP agora. Gente, lembre-se assim, as minhas aulas eu sempre vou montando um quebra-cabeça. Quem está acostumado com as minhas aulas já sabe que eu vou montando um quebra-cabeça. Por exemplo, eu quero chegar numa questão da FCC. Para isso eu pego uma questão da Sesgan Rio, eu pego uma questão da ESAF, eu pego uma questão de outra banca para que faça você entender a FCC. É um trabalho de formiga, é um trabalho de construção do conhecimento. As pessoas estão acostumadas a fazer, não, vou fazer 500 questões da FCC. Só que dessas 500, tem 5 que ela gosta. Então você tem que focar no que ela gosta. Agora, por que ela gosta? Porque as outras bancas também gostam. Então nós temos que olhar para as outras, entender as outras e trazer para a nossa realidade, que o caso aqui é a FCC. Aqui eu estou trazendo para vocês entenderem a FCC, Fundação Carlos Chagas, tá bom? Vamos lá. Considerando que as 10 correspondências de um carteiro deveria entregar em determinado dia, 5/8 eram entregues pela manhã. Vamos lá, manhã, 5/8, certo? 1/5 seria a tarde. Ó, à tarde, 1/5. E 14 ficaram para o dia seguinte. Ó, isso aqui é igual uma receita de bolo. Vocês sabem fazer agora? O que vocês acham? O que eu tenho que fazer agora? O que vocês acham? Obrigado, Flaviane Duarte. Obrigado. Um abraço para você e seu esposo. Daniela Paiva. Então, espero estar te ajudando aqui, estar te ajudando nessa parte. Dá uma olhada aí e vê se vocês conseguem fazer essa questão. O que vocês fariam agora? O que vocês fariam? Vamos lá. A Karen, a Sesgan Rio, ela se espelha, então, você tem que saber onde ela se espelha. Tem coisas que ela vai se espelhar na ESAF, tem coisa que é na FCC. Isso são análises, a gente tem que analisar todas as bancas. Ok? Vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, olhando para cá, só encolher os dados, aqui não tinha nada de restante, vocês viram?
Mas o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar esse com esse. Então, eu vou somar 5/8 mais 1/5. Vou somar. Se eu somar, o 5 divide o 8? Não. Então, eu vou multiplicar. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 5, 25. Mais 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 1, 8. Isso aqui é 33/40. Até aqui é o que ele entregou até agora. Aí lembre-se que eu quero saber quanto que restou em fração. Quanto que restou em fração? Basta ver o que falta para dar o 40. Quanto falta para dar o 40? 7. 7/40. Ou seja, o que eu já cheguei? Eu já cheguei que 14 é igual a 7/40. Então, se 14 é igual a 7/40, eu descubro o meu total. Como? É só simplificar agora. Olha como fica mais simples. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 40, 80. 80 é o seu total. Acabou. É isso aqui. Só que aqui, toma cuidado que ele está te pedindo o seguinte, ó, ele não pede o total. Ele pede, nessa situação, a quantidade correspondente entregue naquele dia. Sempre eu calculo o total primeiro e vou saber quanto é naquele dia. Naquele dia qual? O dia anterior, concordam? Pela lógica, o dia anterior. Ora, se ele entregou 80 e 14 ficaram para ser entregue, é só fazer 80 menos 14, 66. Pronto, 66, letra D de dado. Tá? A gente já está chegando na FCC. Estamos chegando aí na FCC. Mas vamos subir degraus, como eu estou fazendo aqui com vocês. Ok? Vamos ver essa outra questão aqui, ó. FCC agora, vamos lá. Um representante de uma indústria farmacêutica possui certo número de amostras de um remédio para distribuir aos seus clientes. Depois de deixar 1/5 dessa amostra na clínica, ó, 1/5, ele deixou 3/8 das que lhe restaram. Então, 3/8 do restante. Olha como está seguindo a mesma linha da FCC. Em um hospital, sabendo que ao final das duas distribuições restou 20. Olha como seguiu a mesma ideia da FCC, daquela questão lá, tá? Peraí que tem dúvida aqui. Juliana perguntou por que passou. Quanto falta para dar o 40? 7 é o que restou. Sempre eu vejo quanto falta para dar 40. É só fazer 40 menos 33, 7. Sempre eu vou fazer isso? Sempre. Tá? É o que falta para dar 40. Então vamos lá. Viram que deu a mesma... Olha só como a montagem é o mesmo do que a gente viu até agora. Viram? Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa aqui, ó, eu vou ter que descobrir quanto é esse restante. Primeira coisa, tem que descobrir quanto é o restante, ó. Eu vou olhar para cá. Olha, aqui vai ser 3/8 de... Quanto falta para dar o 5? 4. 4/5. Ok? Quanto falta, ó. Quanto falta para dar o 5? 4. 4/5. Esse é o restante. Então, ficou 3/8 de 4/5. Vamos transformar em uma fração só, tá? Tá. Eu não posso botar 1/5 aqui, porque ele falou 3/8 do restante, tá, gente? Do restante. Então, se já entregou 1/5, tá faltando 4/5, tá? Obrigado, Gilson Silva. Obrigado pelo elogio. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar alguém aqui, ó. Concorda que eu posso simplificar o 4, o 8 com 4 dá 2. Então, ficou 3 décimos. Concordam? 3 décimos. Então, ficou 3 décimos, 1/5 e 20. Esses são os números que eu tenho, certo? 3 décimos, 1/5 e 20. Então, vou botar na outra tela. 1/5, 3 décimos e qual é o outro número? 20. Lembre-se que eu quero descobrir qual a fração que representa o 20. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou ter que somar esses dois. Sempre eu vou somar 1/5 mais 3 décimos. Se o menor dividir o maior, vai ser o maior. 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2.
10 dividido por 10 dá 1. 3 vezes 1, 3. Isso aqui é 5 décimos. Ou, simplificando, é 1 meio. Concordam? Olha, metade é o que eu entregou até agora. É o que deixou lá. Então, quanto que restou? Novamente, ó, 1 para 2. Aqui bateu o mesmo número. Então, ó, 20 é igual a 1 meio. Certo? 20 é igual a 1 meio. Como é que eu faço? É só simplificar, ó. 20 dividido por 1, 20. Vezes 2, 40. É o total. Pronto. Acabou. Letra D. Ok? Obrigado aí, Roberto. Obrigado, Késia. Dulce, Cláudia, muito obrigado. Ok? Então, aqui é uma forma, vocês viram. Ó. E olha aqui, ó, de quem é essa banca aqui, ó? Fundação Carlos Chagas. E elas seguiram ou não seguiram a FCC, a Seix Gran Rio, que a gente viu? A linha, ó, é a mesma da Seix Gran Rio. Nós já fizemos essa questão aqui. Depois vocês olham lá, vocês vão ver que a gente vai chegar a esse mesmo passo a passo. Tá bom? É o mesmo passo a passo. Vocês viram que a gente chega na mesma resposta. É a mesma e é outra banca. Aí você fala, professor, por que você fez questão da Seix Gran Rio? Tá aqui a resposta. Tá bom? É um passo a passo. É importante você saber isso? Bem, a FCC já te mostrou que é. Tá bom? Vamos ver outra questão. Em uma eleição entre dois candidatos para o Conselho Administrativo de um bairro, 6.000 pessoas votaram. Então, total, 6.000 pessoas. O candidato mais votado teve 55% dos votos e o segundo candidato teve 3/5 da quantidade de votos dos mais votados. Os demais votos... Aí, olha só, como aqui está valor numérico e ele está me dando porcentagem, eu vou relembrar um pouquinho vocês porcentagem. Ele quer que eu calcule 55% de 6.000. Tá? 55% de 6.000, olha só. Primeira coisa, eu posso calcular quanto é 50%. Quanto é 50%? É metade, 3.000. Concordam? 50% é metade. Eu quero 5%. Mais 5% é 10% sobre 2. Quanto é 10%? É só voltar a vírgula, uma casa. Uma casa vai ficar 600. 600 sobre 2, 300. Se eu somar tudo, 3.300, porque eu quero esse mais esse. Esse é um caminho, tá? Mas eu vou fazer do outro jeito que algumas pessoas estão acostumadas. 55% de 6.000. Como é que eu faço? O que quer dizer 55%? 55 sobre 100 vezes 6.000. Corto 0 com 0, 0 com 0. 55 vezes 3, 33. 330. Com 0 do lado, 3.300. Então, o que ele está dizendo? Ó? Ele disse aqui para mim o seguinte, ó. O candidato mais votado, esse é o mais votado. O mais votado teve isso. Tá? O mais votado teve isso. O segundo colocado teve 3/5 da quantidade do mais votado. Então, quer dizer que o segundo colocado, o primeiro colocado, vamos lá. O primeiro colocado teve 3.300. Certo? Opa. O segundo colocado, ele falou para mim que teve o quê? O segundo colocado, ele falou para mim que teve... o segundo teve 3/5 da quantidade de votos do mais votado. Então, teve 3/5 de 3.300. Certo? Como é que eu faço essa conta aqui mais rápido? Olha, quando eu tenho aqui, ó, eu não tenho um zero aqui do lado, então eu posso dividir por 5. Quanto é zero? Aqui é como se fosse um 10. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. Então, fica 3 vezes 330 vezes 2. É como se fosse 10 dividido por 5, tá? 10 dividido por 5, 2. Aí, agora é só fazer, ó. 3 vezes 330 dá quanto? 330 vezes 3. Nada, 9. 9 vezes 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 9, 18, com 19, 1980. Então, aqui ficou 1980, certo? Aí ele quer saber quanto que sobrou. Então, vou ter que somar até agora, 1980. Se eu somar, 0, 8, 9, 12, vai 1, 3, 4, 5, 5.000, opa,
5.280. 5.280 é o que eu tenho até agora. Ele quer saber o que restou. Ele falou os demais votos se distribuíram entre brancos e nulos, totalizando X votos. Ele quer saber o que restou. Ou seja, é só ver o que falta para 6.000. Quanto que falta para dar 6.000? É só fazer a conta, 720. Pronto, gabarito letra C. É o que falta para dar 6.000. Tá bom? João Paulo Ferreira, obrigado, João Paulo. Agradeço, presença sempre. Obrigado, Rose Dias. Era só multiplicar? Não, eu estou fazendo por um outro caminho, tá? Eu estou fazendo por um outro caminho. Eu estou mostrando um cálculo aqui, mostrando porcentagem. Porque aqui eu já estou entrando no cálculo de porcentagem, que está no edital de vocês. O edital de vocês pede para você saber também porcentagem. Aí eu estou calculando aqui. O cálculo de porcentagem é sim, eu posso multiplicar. 55% de 6.000 é 55% vezes 6.000. É sim. Aí você vai encontrar já a resposta. Tá? Esse processo do 0 e do 5, tá, olha só, entendi. Toda vez que você tiver uma conta, por exemplo, se eu tiver 7.000 dividido por 5, eu posso fazer ali uma forma mais rápida de fazer, é isso aqui. Quanto é 10 dividido por 5? 2. Isso aqui é 700 vezes 2. 2 vezes 7, 14, com 2 0, 1.400. Pronto. Se você fizer na calculadora, você vai ver que vai encontrar 1.400. Tá? Aí eu posso fazer sempre isso? Sempre. Pode. O último zero com o de baixo. Como se eu tivesse assim, 7.000 dividido por 25. Aqui eu já posso, para ganhar tempo, eu posso fazer 100. 100 dividido por 25 dá quanto? 4. Então vai ficar 70 vezes 4. 4 vezes 7, 28. 28 com 0 lá, 280. Tá bom? Então, ok? Essa foi isso aqui, E aqui, aí eu só... Então, foi isso aqui que eu fiz, o 0 com 5. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. Aí, 3 vezes 330 vezes 2. Foi isso aqui. É essa jogada aqui que eu estou fazendo. Certinho? Ok? Obrigado, Márcio Fabiano. Muito obrigado. A gente já vai fazer um intervalo, sim. Vamos sim. Tá? Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Facebook é Luiz Teles 4, meu Instagram é Luiz Teles DF, Luiz Teles Distrito Federal, D de dado, F de faca. Luiz Teles DF é o meu Instagram, quem quiser seguir. Já a gente vai fazer um intervalinho, tá bom? Vamos só encerrar aqui mais um pouquinho e a gente faz um intervalinho já, tá? Vamos lá. Essa conta só quando termina em 00? Sim, Juliana. Tem que terminar em 00. Tem que terminar em 0 no final, tá bom? Sempre terminar em 0. Eles fazem isso para te ajudar, Eles te ajudam a você fazer conta. Pode ver, Por que você acha que caiu isso aqui? Porque isso te ajuda, tá bom? Então, sempre eu posso fazer isso? Sempre. Imagina você fazendo essa conta aqui, ó. Já vai direto. Por quê? Olha aqui. O que você vai fazer, 10 dividido por 5 dá quanto? Esse aqui é um 10. É como se fosse 10. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. Então, você repete os números vezes 2. Vai ficar quanto? 222. Pronto. Acabou. É isso aí. Ok? Vamos ver essa questão aqui da VUNESP, Do total de unidades de certo material disponível, Luiz utilizou 1/5. Vamos lá. Luiz utilizou 1/5. Ana utilizou 3/4 do que não foi utilizado por Luiz. Você concorda quando ele fala do que não foi? É 3/4 do restante. Concordam comigo? E Leonardo utilizou 70. Olha aqui. Vocês estão vendo 6 Gran Rio de novo aí? Olha aí. 6 Gran Rio de novo. Tá? Quem está pedindo aí meu Instagram é Luiz Teles, com 2 L's, DF, tá? É o meu Instagram, DF. Ok? Luiz Teles, DF. Então, olha só, vocês viram que caiu exatamente naquele caso? O que eu faço? Lembram? O que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que descobrir quanto é esse restante, porque ele falou 3/4 do que não foi utilizado por Luiz. Então, 3/4 do que está aqui. Então, vamos lá. É 3/4 do... Quanto falta para dar o 5? 4. 4/5.
Ali ele já facilitou minha vida, porque aqui eu posso cortar o 4 com 4, sobra 3/5. Tá? Então, eu tenho 3/5, eu tenho 1/5. O que é que eu tenho que fazer agora? Somar. Vamos somar. 1/5 mais 3/5. Aqui já facilitou mais ainda a minha vida, porque o MMC é o mesmo. É só repetir e somar lá em cima. 4. 4/5 é o que ele fez até agora. Lembre-se que agora eu tenho que procurar o restante. Quanto falta para dar o 5? 1/5. Opa, já descobri o que eu queria. De onde surgiu o 4/5? Quando ele fala do restante, eu tenho que olhar para cá. Quanto falta para dar o 5? 4/5. Tá bom? Ana Clara, é o que falta para dar o 5. O que falta para dar o 5. Se aqui fosse 1/7, seria 6/7. Tá bom? Então, o que eu já descobri? Que o 70 é igual a quanto? 1/5. Pronto, acabou meu problema. 70 dividido por 1, 70 vezes 5, 7 vezes 5, 35, com 0 do lado, 350. Tá? Gente, quando vocês forem falar o que vocês não entenderam, vocês têm que falar o que vocês não entenderam, tá? Porque isso aqui está seguindo exatamente o que a gente fez na sesgranria até agora. Não mudou nada, ó. 1/5, 3/5 do restante, 70, é o mesmo passo a passo da sesgranria. É o mesmo passo a passo, tá bom? Só que aqui ele quer um número de unidade utilizada por Ana. Quem é a Ana? A Ana é quem, ó? Primeiro, vamos ver, ó. A Ana é essa segunda aqui, ó, a Ana. Então ele quer 3/5 do total. Ele quer 3/5 de 350. Total. Olha só como eles facilitam a nossa vida. Quanto é 350 dividido por 5 dá quanto? 35 dividido por 5, 7. Com 0, 70. 3 vezes 7, 21. Com 0 do lado, 210. Pronto, gabarito 210. Letra B, acabou. Ó, outra banca. Mas vocês podem ver que eles seguiram o passo a passo da sesgranrios que a gente viu até agora. Certo? Você viu, Fernando Souza? Exatamente. As bancas se copiam demais, ó. Aqui já é a VUNESP, ó. Nós fizemos questões da sesgranrio, questões do CESP, questões da FCC. Dulce é a mesma coisa dos outros, ó. Lembra que a gente olhava do restante, a gente tinha que olhar para trás para saber quanto falta para dar o 5? Quanto falta para dar o 5? 4. 4/5. Porque o restante eu tenho que olhar para o que já foi feito até agora, tá? Então, se aqui foi feito 1/5, está faltando 4/5. Por isso que é o 4/5. É a mesma técnica que a gente usou na sesgranrio. Por isso que é muito importante, peguem aquela primeira questão da sesgranrio, gente, coloquem aquela questão na sua cabeça, refaça ela a mesma. Não peguem vocês, aqui, a gente está fazendo outros exemplos, mas você, já que você vai ter prova domingo agora, só refaça aquela questão. Tem aquela questão na sua mente, o passo a passo dela. Na hora da prova, caiu uma questão dessa, seu cérebro vai lembrar. Ah, eu vou fazer isso, eu vou somar, eu vou ver o restante, vou ver o que falta. Pronto, porque é um passo a passo. No meu método, o método que eu uso é pegar questões chaves e treinar vocês nas questões chaves para você ficar preparado para a sua prova. Agora, se você não sobe lá atrás, não tem como fazer mais para frente. Eu preciso que você refaça aquelas lá atrás, tá? Claro que aqui a gente está fazendo tudo junto, mas depois que pausar esse vídeo, dá uma pausa e refaça aquela primeira questão da sesgranrio. Ela é a mais importante daqui, tá bom? Mais importante até que da FCC, porque aquela ali é a nossa matriz. Por que eu comecei com a questão da sesgranrio? Porque eu estava querendo te ensinar um conteúdo e nada melhor do que aquela questão para ela te ensinar, tá bom? Então vamos lá. Ok? Então, ó, é o mesmo passo a passo. Vocês viram que é o mesmo passo a passo? Ó? O passo a passo é o mesmo que os outros. Por isso que é tão importante a gente entender. Tá bom? Aqui, ó, é o mesmo passo a passo importante. Tá bom? Isso aqui, eu vou falar um pouquinho sobre divisão proporcional. Ó, divisão proporcional. Divisão proporcional, se ele quiser dividir, por exemplo, eu quero dividir R$800
em partes proporcionais, dividir em partes proporcionais a 3 e 5. Como é que eu vou fazer? Sempre eu vou fazer um T assim, eu vou colocar o 800 aqui, aqui do lado eu vou colocar 3 e 5, tá? É o que eu quero dividir. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar, sempre eu somo. 8 mais 5, 3. 5 mais 3 dá 8. Vem para cá dividindo. 800 dividido por 8 dá 100. Agora é só multiplicar. 3 vezes 100, 300. 5 vezes 100, 500. Pronto, está aqui os dois números. Professor, se eu quiser chamar de x, pode? X mais y igual a 800. X está para 3, assim como y está para 5. Aí tira o valor do x aqui, substitui em cima, resolve o sistema, também pode. Mas você vai perder um tempinho desnecessário. Ok? Ok? Obrigado, Denis. Muito obrigado. Obrigado, Márcio Fabiano. Ok? Então, assim, nós relembramos aqui um pouquinho de divisão proporcional. Nós vamos agora dar um intervalinho. Nós vamos dar um intervalo de uns 2 minutinhos para vocês irem ao banheiro, voltar rapidinho, levantar um pouquinho dessa cadeira para a gente continuar a nossa aula com mais questões envolvendo. Agora a gente vai entrar na parte de divisão proporcional, que também é importante para o seu concurso. Tá bom? Então a gente pode, qualquer coisa, coloque no bate-papo, que quando eu voltar eu respondo a vocês. Já já, tá bom? 2 minutinhos a gente tá de volta. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.